E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui para a gente retomar essa playlist valiosa, que é uma parceria com a Joyce Paz do Cinemascope TV. Aqui no Vestibular em Cena nós temos o Brasil nas telas da ficção e lá no Cinemascope TV eu apareço junto com a Joyce para a gente tratar do Brasil nas telas dos documentários. E o nosso filme de hoje vai ser Amarelo Manga, de ninguém menos que Cláudio Assis. A pergunta de saída para nós é a seguinte: seriam os holandeses invasores ou conquistadores? Pode ser uma pergunta trivial, mas no fundo ela esconde para nós, camufla, uma historiografia, um debate historiográfico riquíssimo a respeito do que foi a presença dos holandeses no Brasil ali entre 1630 e 1654 e particularmente a presença de um coronel holandês, Maurício de Nassau, que tinha cerca de 32 anos de idade, que permaneceu aqui de 1637 até 1644. Se vocês gostam de cinema, tal como nós, e querem acompanhar muito bem também esse fundo histórico, eu recomendo para vocês um documentário que está aqui no YouTube chamado Doce Holandês. Tem uma série de entrevistas tanto com pesquisadores, diplomatas e também, principalmente, com os próprios e as próprias recifenses. Afinal de contas, a abertura de rodovias, incentivos fiscais, incentivos financeiros, econômicos, melhor dizendo, para o plantio do pão da terra, isto é, da mandioca, investimento pesado em jardim botânico, observatórios, investimento em universidades. Bom, tudo isso também decorreu da presença dos holandeses no Nordeste brasileiro. E, entretanto, apesar de todas essas contribuições, ainda existem essas luzes e sombras, esses aspectos bastante polêmicos a respeito do que seria o Brasil caso não houvesse, não tivesse acontecido a presença dos holandeses aqui, ou então eles tivessem continuado em território brasileiro. Então, antes de a gente seguir em direção ao filme, vale a pena um rápido retrospecto histórico. A presença dos flamengos em território brasileiro, ela já era uma constante desde o século XVI, afinal de contas eles tinham naus que eram muito ágeis e então dinamizavam o comércio, tanto do açúcar, e também de todos os seus derivados em direção à Europa, além de refinar o açúcar brasileiro no continente europeu. E a presença dos holandeses em solo brasileiro se deu como represália à coroa espanhola. Por essa razão, então, os flamengos decidiram, através das suas companhias mercantis, e essa era uma estratégia muito eficiente de colonização, porque afinal de contas, essa espécie de terceirização do serviço dinamizava não somente a ocupação do território, a sua viabilidade econômica, como principalmente a coleta de impostos e então a viabilidade desses impostos para outras companhias, multiplicando assim a tarefa capitalista, foi decisiva então para a rápida tomada do Nordeste brasileiro. A primeira iniciativa dos flamengos foi em Salvador, em 1624, e rapidamente a cidade caiu, porque afinal de contas os flamengos eles atacavam, eram mercenários, então eles tomavam a cidade na base dos gritos, com pau e pedra, tomando conta das igrejas, assolando todo o território, tocando fogo nas plantações, justamente para assustar a população. Para você ter uma ideia, para a coroa lusitana foram necessários 12 mil homens separados em 50 caravelas para conseguir expulsar os holandeses de Salvador. Mas não adiantou, os batavos foram insistentes e em 1630 eles voltaram com 7 mil homens distribuídos em 65 embarcações. E dessa vez voltaram com carga total em Olinda e Recife. Da mesma forma, praticando saques, pilhagens de armazéns, de igrejas, tocando fogo nas plantações e principalmente expulsando ordens religiosas, fossem eles os carmelitas e os seus silêncios, os franciscanos e as suas sandálias, os beneditinos e os seus mosteiros. Mas enfim, para o bem ou para o mal, os holandeses permaneceram não somente em solo brasileiro, mas principalmente no imaginário do Nordeste por longo tempo. Por fim, vale chamar a atenção para o fato de que a Batalha dos Guararapes, que ocorreu ali entre 1648 e 1649, a 10 quilômetros ao sul de Recife, ainda hoje é tido como um marco zero da independência do Brasil, de acordo com a ótica local. Segundo o historiador e diplomata Evaldo Cabral de Melo, é importante chamar a atenção para dois aspectos. Em primeiro lugar,
você teve a formação de forças nativas, né, que foram compostas, por exemplo, por Felipe Camarão, André Vidal, João Fernandes, que foram responsáveis por organizar tropas multiétnicas e expulsar os holandeses. E depois, um segundo fator, essa expulsão se deu às custas do próprio sangue, suor e lágrimas das vidas locais, sem nenhuma interferência e apoio da coroa portuguesa. Daí que você entende então esse forte nativismo e esse vigor históricos dos recifenses, isto é, dos nordestinos brasileiros, particularmente aqui, né, dos pernambucanos, e que ainda pode ser observado, ainda é expresso no seu cinema, tal como nós veremos agora com a Joyce Paz analisando o Amarelo Manga. Goste ou não, uma coisa parece ser unânime. O cinema de Cláudio Assis é intenso e visceral. É quase impossível não sermos afetados pelas texturas e narrativas que ele cria em sua obra. Para alguns pesquisadores, ele concretiza em imagens a proposta estética do Mangue Beat, iniciativa musical iniciada em 92 no Recife, que tinha como ambição injetar energia na lama e discutir a caótica realidade das ruas. Se apoiando em referências sonoras do maracatu, da ciranda, do punk ao hip hop, o movimento era um verdadeiro quebra-cabeça polifônico. Essa mixagem, à primeira vista desconexa, também pode ser vista em Amarelo Manga. Desordem, hibridismo entre elementos ficcionais e documentais, sujo e sofisticado, encantamento e desconcerto. A história do filme toda se passa em um único dia. Entramos em contato com as frustrações e angústias existenciais dos personagens. Figuras desamparadas, abandonadas à própria sorte, na cidade definida pela banda Mundo Livre S.A. como um esgoto esquecido da civilização pós-industrial. A narrativa circular começa e termina com o lamento da personagem Lígia, proprietária do Bar Avenida, localizado no antigo casarão verde com áreas de abandono. Só se ama errado. Eu quero é que todo mundo vá tomar no cu. Essa repetição estabelece uma ideia de retorno e da falta de saídas na vida dessas pessoas. Lígia incomoda por ser a dona de um bar e, ainda assim, expressar sua feminilidade. Estar à frente desse empreendimento é um ato de resistência à dominação masculina, mas ainda assim ela se sente desvalidada como ser humano. O amarelo percorre todo o filme, seja no cabelo de Lígia ou no Tempo Amarelo, abordado por Renato Carneiro Campos em sua Crônica do Tempo Amarelo. Tempo interior amarelo, velho, desbotado, doente. Outra locação recorrente no filme é o Texas Hotel. Entre paredes esbotadas e corroídas, vivem no espaço figuras em situações precárias. O tom de verde das paredes simboliza a desesperança, a degradação moral, a loucura e o desespero. Os planos em plongé reforçam a ideia labiríntica, a sensação de confinamento e a impossibilidade de escapar dali. Completamente antagônica à imagem de Lígia está a Kika, evangélica, mãe e dona de casa que representa a mulher privada. Esposa de Wellington Canibal, ela esconde atrás do guarda-roupa um batom vermelho que não ousa passar nos lábios. Sua missão é ser vista pela sociedade como honrosa e respeitosa, mesmo que para isso tenha que reprimir seus desejos e vontades. Daisy, amante de Canibal, é a típica mulher mundana. Não é a figura que a dominação masculina vê como correta. Daisy é a mulher pública, que trabalha num espaço público, mas que almeja ser privada. Essa fábula urbana violenta e carnívora é entrecortada por imagens de pessoas da comunidade. A vida social é tratada através da construção dos tipos, apoiados em culpa, decadência moral e desequilíbrio. Filmes como Cidade de Deus, Cidade Baixa e Amarelo Manga tendem a assumir um real construído como se os personagens denunciassem a realidade brasileira. A busca desse real é metaforizada no uso de grandes angulares em Amarelo Manga, alargando assim os limites do quadro e incluindo mais informação. Um desejo de mostrar tudo, de ver tudo, uma espécie de olho mágico. Cláudio Assis apresenta o cotidiano com um apuro técnico e imagens bem construídas, sem tornar essa realidade menos enfática ou brutal. Juntando as peças desse mosaico social, o diretor pernambucano provoca desilusão, tristeza e solidão na memória de nós, espectadores. Qual é a cor que a gente pinta esse cabelo, hein? Uma coisa mais manga. Um amarelo manga. Bem, esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise fílmica e histórica. Não deixem de acompanhar também o canal CinemaScope TV e a Joyce Paz em todas as suas redes sociais.
como sempre, muito ativista e sempre muito produtiva, muito proativa nas redes sociais, tá certo? Continue nos acompanhando aqui no Vestibular em Cena. Logo menos voltaremos para a gente poder abastecer as nossas playlists, tanto do Byung-Chul Han, como também a nossa playlist aqui, O Brasil nas Telas da Ficção. Um beijo, um abraço, bons estudos e, claro, boa sessão de cinema para vocês.